Bom, pessoal, devido à pandemia, então nós vamos fazer essa última aula, que seria presencial, do curso de acompanhante de idoso da Faculdade Pascoal Dantas, por videoaula, tá? Eu sou a professora Nina, né? Professora Saturnina, e vou estar orientando vocês a respeito dessa última aula, que a gente vai falar um pouquinho do idoso e o mal de Alzheimer. Então, o que que é o mal de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa. O que que significa? A pessoa vai perdendo todas as cognições dela, ou seja, ela vai perdendo a memória, ela perde a questão de se comunicar com outras pessoas. Então, ela vai tendo dificuldade em todo esse processo de comunicação. Por conta da perda desse processo de comunicação, impacta o cotidiano, né, do idoso, porque ele esquece das questões simples da vida. Às vezes ele esquece de tomar banho, ele esquece de se alimentar, ele esquece como é fazer um alimento, ou mesmo até fazer um próprio café para ele tomar, né? Ele acaba perdendo todo esse significado do fazer. As pessoas confundem muito o mal de Alzheimer com demência, porque a senilidade, ou seja, o envelhecer, também leva a alguns impactos em relação a isso, porque leva a demência senil, que é uma questão fisiológica e normal, porque à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos, de uma maneira geral, vão perdendo a sua possibilidade de realizar tudo adequadamente, assim como o rim, o pulmão e principalmente o cérebro, né? Mas tem muitas pessoas que já estão com Alzheimer e estão confundindo, achando que isso é uma coisa normal da velhice, e muitas vezes não é, é um quadro mais patológico. Por que que essa doença chama mal de Alzheimer? Porque foi um médico, que o nome dele era Luiz Alzheimer, que ele estudou uma paciente dele, Auguste. Então, depois do falecimento da Auguste, ele foi examinar o cérebro dela e viu algumas questões diferentes em relação ao cérebro. Ele percebeu que não era uma coisa fisiológica de degradação fisiológica normal do organismo humano, mas sim alguma coisa que modificou o cérebro dela. Então, ele ficou denominado como a doença de mal de Alzheimer. Só que o problema é que essa doença ainda não tem cura. Então, ele começou a estudar desde 1906, nós estamos em 2020, e nós temos várias sintomatologia, como que ela ocorre, testes que são feitos para diagnosticar que é o mal de Alzheimer, mas por enquanto a cura ainda não foi descoberta ainda. Existem vários medicamentos que auxiliam, né, na diminuição dos sintomas do mal de Alzheimer, mas a cura ainda não tem. Então, o mal de Alzheimer, ele acaba tendo vários estágios, né? O primeiro estágio é o estágio inicial, só que às vezes a pessoa passa desapercebida que ela já está com mal de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, porque ela começa a apresentar alguns sintomas que as pessoas falam, ah, é velhice já. Então, a pessoa com 70, 80 anos começa a ficar um pouco esquecido, começa a trocar as coisas de lugar e não lembrar onde colocou. Então, as pessoas acham que isso é normal, e muitas vezes já é o estágio inicial da doença, né? Aqui a gente coloca alguns exemplos, né, do que começa a acontecer. Uma perda significativa de memória, já não lembra o dia da semana, esquece onde colocou as coisas, esquece os locais aonde, por exemplo, ir no endereço que ela ia constantemente, ela começa a esquecer. Aí ela começa a ficar um pouco triste, né, e desmotivada com toda essa situação, que ela não sabe o que está acontecendo. E aí, por conta de todas essas intercorrências, a pessoa começa a ter uma mobilidade de humor. Ela começa a ficar em depressão, às vezes ela se torna agressiva, e aí vai depender muito de como ela vai começar a. As pessoas vão perceber que é a doença de Alzheimer, né? E o estágio intermediário? A doença começa a progredir bastante, né? A pessoa começa a ficar cada vez mais desmemoriada, ela não consegue mais gerenciar a vida dela sozinha. Às vezes ela, por exemplo, se ela fazia comida, ela liga o fogão lá, coloca o fogão para funcionar, e esquece o gás ligado. Aí começa a ter risco para a pessoa. Ela não consegue às vezes fazer a própria higiene, não consegue tomar banho sozinha, e por aí vai até ficando no estágio mais avançado da doença. A pessoa pode ter dificuldade de fala, ela pode ter alucinações, começar a ver coisas que não existem, lembrar de pessoas do passado, às vezes que já morreram. Então, ela se torna, às vezes, muito repetitiva nesse quesito também.
No estágio avançado, a coisa vai ficando cada vez pior. Ela fica com os distúrbios de memória mais acentuado, ela tem dificuldade para se alimentar, tanto que muitas vezes ocorre um emagrecimento muito acentuado. E é uma questão assim de 3 meses, 2 meses, a pessoa que pesava às vezes 90 quilos começa a pesar 60 quilos, perde 30 quilos assim de uma questão muito rápida, né? E ela se torna incapaz de fazer muitas coisas sozinha. Ela tem dificuldade para caminhar, dificuldade para engolir, as necessidades fisiológicas começam a ficar comprometidas também, e todo o comportamento dela começa a ficar diferente, fica inapropriado, né? Que nós comentamos. Aí, por conta disso, o que que acaba acontecendo, né? Por ela não conseguir se alimentar, aí você precisa ter recursos para poder manter essa pessoa numa condições de vida que melhore a sua qualidade de vida. Então, com relação à alimentação, é utilizado muito o catéter enteral, que é um catéter que o enfermeiro é quem faz a alocação desse catéter, depois tem que fazer um raio-x para ver se ele está realmente alocado direitinho, né? E começa a dar dieta através desse catéter. É uma dieta líquida, geralmente, e ela é preparada, ela pode ser preparada em casa, conforme a orientação da nutricionista, ou ela pode ser comprada, porque também tem ela já produzida de forma industrializada. Aqui vocês podem perceber, apesar que essa figura não mostra um idoso, né? Mas o catéter enteral também serve para outras situações, né? Às vezes, paciente que tem um câncer de estômago, alguma coisa, também utiliza. Mas é muito utilizado nessa fase avançada do Alzheimer para os idosos se alimentarem. Ele é introduzido pelo nariz e ele vai até o duodeno do indivíduo. E a dieta vai como se parece um soro, mas não é soro. Ela vem uma dieta preparada, ela tem uma consistência diferente, ela tem todas as proteínas necessárias de um alimento. Então, é assim que é colocada a dieta no paciente. E aí tem um horário, né, para colocar também, de tantas em tantas horas. E geralmente o acompanhante de idoso, o cuidador de idoso, ele auxilia nesse processo também, por isso que é importante saber. E há outras questões também. Tem indivíduos que, além do mal de Alzheimer, por conta da dificuldade de deglutir, ele tem estenose, ou seja, o estreitamento da glote, aqui, ó, a passagem, né? Aí nós não conseguimos passar o catéter nasointeral nesse indivíduo. Então, o que que acontece? Ele é feito uma ostomia. O que que é essa ostomia? É uma abertura que pode tirar parte do estômago, parte do intestino, e ela vira uma questão de alimentar o paciente também. É muito comum você ver paciente com mal de Alzheimer com gastrostomia. Então, esse indivíduo ele tem abertura do estômago, que fica na região abdominal, e por ali é colocado a alimentação direto no estômago. Isso pode acontecer também. Aqui vocês podem perceber, ó, nós temos a urostomia, onde o cateter é colocado, uma ileostomia, ó, que é essa porção aqui do ilho, e uma colostomia. Geralmente a colostomia não é para alimentação, ela geralmente é para quem tem problema no intestino, de repente a pessoa teve um câncer de intestino, e aí tem que colocar uma porção do cólon para fora, para a pessoa poder evacuar. De repente ela tem um câncer de reto, né? E aí vai colocar a porção do cólon exteriorizado no abdômen, aí ela vai ficar com uma bolsa de colostomia e é onde ela elimina as fezes por aqui. Agora, a ileostomia pode ser para alimentação, a urostomia pode ser para alimentação também. A colostomia não, a colostomia geralmente é para saída de fezes. Ó, aqui só para identificar, para vocês verem, nós temos aqui uma colostomia, ó. Tá numa porção do abdômen, parte do intestino tá para fora e geralmente essa daqui é para sair fezes. Porque quando é para fazer alimentação, não fica uma porção exteriorizada assim. Vai ficar um botãozinho onde é colocado a alimentação, é diferente. Aqui o risco de contaminação é muito maior, que você tem saída de fezes. Aqui é uma colostomia. Qual é a outra situação do paciente com Alzheimer? Quando ele vai chegando no fim, no último estágio, como eu falei para vocês, ele fica muito acamado, então ele não consegue, às vezes, nem fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho, ou urina na cama, urina na roupa. Então, dependendo da situação, esse paciente pode também ficar com cateterismo vesical de Demore. O que que é isso? É esse catéter aqui, ó, que é introduzido na uretra do homem ou da mulher, e aí a urina dele vai sair através desse catéter. Esse catéter vai direto pela uretra, ele vai na bexiga, e depois a urina vai sair nesse coletor aqui, que é coletado. Então, porque às vezes tem desconforto. O próprio Alzheimer modifica a mobilidade
da bexiga. Então, a pessoa não consegue também eliminar a urina, ela pode ter retenção urinária. E aí, com a retenção urinária, ela tem dor, tem dificuldade, tem nervosismo, por isso, muitas vezes, é necessário ficar com o cateterismo vesical de demora. Quando não é utilizado o cateterismo, que a pessoa consegue urinar, aí usa a fralda descartável. Geralmente, agora, as unidades básicas de saúde, através de um relatório, elas fornecem as fraldas descartáveis para os idosos com mal de Alzheimer. Isso é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Outra situação importante que a gente tem que prever também com a questão do idoso é a questão de quedas, porque a gente percebe que às vezes o idoso ele é um pouquinho teimoso, né? Ele acha que ainda pode fazer tudo, ele também não está adaptado com toda essa transformação que está acontecendo, então é muito importante ficar de olho no idoso. Para a cama, geralmente a gente acaba colocando essas grades, hoje em dia está muito mais fácil, você consegue comprar umas grades que você coloca na hora na cama do paciente. Você não precisa necessariamente ter uma cama hospitalar, que acaba tendo um custo maior. Mas existem grades móveis que você consegue colocar numa cama, que ela se adapta, que você consegue minimizar o risco dessas quedas, né? Então, geralmente, como que acontece? O sexo feminino, ela tem maior incidência de queda, porque a mulher, geralmente, ela é um pouco mais ativa, que ela sempre estava limpando uma casa, trabalhando, fazendo N atividades, né, ao mesmo tempo. Então, o risco de maior de queda de mulher é mais frequente. A história prévia de quedas de mobilidade, às vezes a pessoa já tinha outra doença associada, por exemplo, uma diabetes, que dificulta às vezes a sensibilidade, ela não percebe. Ela topa em alguma coisa, bate e não percebe, não sente nada, porque ela já tem uma sensibilidade diminuída. Isso pode acontecer. Fraqueza de apertar as mãos, o equilíbrio já é diminuído, diminuição da marcha, às vezes doença de Parkinson associada. Os medicamentos que ela toma também pode ter um risco maior de queda, que deixa a pessoa com tontura, assim, um pouquinho mais desorientada, né? Isso acaba dificultando um pouquinho mais. E aí, o que nós podemos orientar? De repente, nós trabalhamos lá numa casa de alguém, com familiar com Alzheimer, que começou agora, por exemplo. Aí pode orientar que é importante ele fazer um exame oftalmológico, porque às vezes a dificuldade de enxergar auxilia na questão de proporcionar quedas, né? Então, para prevenir o exame oftalmológico, manter uma dieta rica em cálcio e vitamina D para o paciente, né? Porque fortalece. A vitamina D, a gente sabe que ela é sintetizada através do sol, então banhos de sol é importante para o idoso, né? Fazer diariamente um banho de sol, mas também não pode largar o coitadinho lá no sol do meio-dia, por exemplo, porque ele tem uma fragilidade de pele que pode queimar a pele dele. Então, é o banho de sol antes das 10 horas e depois das 16 horas da tarde, né? Isso é importante verificar também. A gente percebe também hoje em dia que nas unidades básicas de saúde tem bastante também programas de orientação de exercício físico, participação em atividades físicas. É importante também colocar o idoso, se ele puder, se ele ainda tiver essas condições, inserida nesse contexto social, para ele não ficar ali largado lá na casinha, de repente coloca ele lá no último quarto, que ninguém quase tem acesso, né? Então, é importante todas essas atividades, manter ele no meio social mais ativo. Então, nas unidades básicas de saúde, tem bastante programa que ajuda nessa atividade física do idoso. Continuando, outras questões importantes, usar sapato de sola antiaderente para ele não cair, amarrar o cardaço, sempre observar, de preferência utilizar sapato que não tenha cardaço, para evitar esses riscos, né? Substituir chinelinho por sapatos fechados, que é melhor. Usar calçadeira para utilizar o calçado na hora de colocar, né? Evitar sapato alto, sola lisa, porque o risco de queda acaba se tornando maior para esse idoso, né? Outra questão importante é, às vezes, em casa, né? Tem muitas pessoas que têm costumes, né, de deixar tapetes, panos no chão. É importante que isso seja retirado, porque se ele se enroscar num desses tapetes, nesses panos, o risco de queda para o idoso é maior. Às vezes ele precisa de uso de bengala, de andador, então tem que observar o que esse idoso está precisando naquele momento do estágio da doença. Outra questão importante que a gente tem que frisar também é as questões de posições do idoso. O que acontece? Muitas vezes coloca o idoso sentado numa cadeira e larga ele ali 24 horas. Aí o risco de úlcera por pressão, lesão por pressão é muito grande.
Como eu falei antes, a pelinha do idoso é bem fragilizada, né? Se você deixar ele muito tempo sentado na mesma posição, essa pele começa a ficar friccionada, ela vai começar a formar lesões. E depois, para curar essas lesões, é muito mais difícil, porque ele já tem um déficit de proteína, já não se alimenta direito, a regeneração da pele dele tem muita dificuldade. Então, tem que ter cuidado com isso, a mudança de decúbito, colocar assentos confortáveis. Hoje em dia nós temos o colchão piramidal, almofadas piramidais, que elas são aquele chamado caixa de ovo. Acho que vocês já ouviram falar. Então, isso auxilia bastante na relação de posicionar o paciente de uma forma mais confortável. E se o paciente é acamado, né? Aí a mudança de decúbito é muito importante. Você posicionar o paciente, pelo menos a cada 2 horas, você posicionar ele de maneira diferente. Se estava do lado direito, coloca no esquerdo. Coloca em posição ventral, se puder. Ventral é de barriguinha para baixo, né? Se você puder colocar ele numa poltrona, esticar as perninhas dele. Então, isso tudo é muito importante para o idoso, né? Outra coisa importante é na hora de transportar esse idoso, colocar ele da cama para uma cadeira, para uma poltrona. Então, é importante que você tenha condições de fazer isso de uma maneira que você não se prejudique em relação ao exercício físico que você está fazendo, de pegar o peso, que é o idoso, porque querendo ou não, por mais magrinho que seja, ele tem um peso ósseo importante, e também prejudicar o idoso, porque na hora que você vai passar ele de uma cama para uma cadeira, por exemplo, você tem que tomar cuidado porque ele pode cair. Aí vai ter uma queda por uma negligência sua, porque você deixou ele cair, né? Então, se puder, pede ajuda para alguém, de preferência, ou faça o procedimento de maneira que você tenha exatamente certeza que você não vai prejudicar nem ao idoso e nem a você mesmo, né? Se esse idoso ele puder ajudar, é importante você ter a técnica, né? Ó, com o idoso sentado na cama, com os pés apoiados no chão, lembrar para pedir para o idoso dobrar o joelho, porque geralmente ele deixa muito extensivo o joelho. Aí ele precisa dobrar, segurar no ombro, para poder ter uma firmeza, né? Para ele poder se levantar e se locomover, ou seja, para um andador, ou seja, mesmo para andar com ajuda, ou para posicionar ele ou numa cadeira, numa poltrona, em qualquer outro local que seja. Aí aqui nós temos um exemplo de como posicionar o paciente de maneira de lado. Ó. Vocês podem perceber ó, a questão da lateralização do paciente, o risco de ter um conforto atrás, numa almofada para ele, né? Para não ter o risco de formar lesões, porque geralmente forma muitas lesões aqui, ó, no trocânter que nós chamamos. Por isso que é importante virar a questão aqui da perna, ó, nessa área do joelho que fricciona com outra perna, né? Então é importante estar virando esse paciente, colocando medidas de conforto para que ele não tenha risco de formar nenhum tipo de lesão. Outra situação importante que a gente vai discutir agora também, um pouquinho das questões de emergência, né? Que nós podemos fazer com o paciente, com o idoso em casa? Às vezes ele vai apresentar alguns sintomas emergenciais que eu tenho que tomar alguma atitude enquanto cuidador, enquanto acompanhante de idoso, né? Então, isso pode acontecer. Então, geralmente, se você puder se atentar para algumas coisas, é importante. Então, ele começou a ficar sonolento demais, ele mudou o jeito que ele é todo dia. Então, fique atento. Às vezes, ele está fazendo uma hipoglicemia. O que é isso? O açúcar do sangue dele abaixou demais. Se ele tiver controle de glicemia capilar, se a família já faz esse controle, geralmente o cuidador acaba assumindo isso também em casa. Então, ver como que está essa glicemia capilar dele, que é o destro que nós chamamos, né? Às vezes a família já tem costume de fazer, e a própria família é quem faz, né? E aí, para ver quanto que tá essa glicemia dele, se não estava fazendo uma hipoglicemia, se de repente ele engasgou com alguma coisa que ele estava comendo, às vezes ele não usa catéter nasointeral, ele se alimenta, mas tem dificuldade de deglutição, porque é muito comum no Alzheimer. Então, tomar cuidado com o que vai dar para ele se alimentar, não dá pedaços por exemplo, carne, pedaço de carne muito grande. Às vezes ele não tem a dentição completa, ele geralmente ele está com dificuldade de mastigar. Então, isso é muito importante. Em último caso, que você vê que a situação está muito difícil, ele começou a respirar de maneira diferente, o comportamento dele não está o mesmo comportamento de todos os dias. Então, é importante ligar para uma emergência, para o serviço de resgate, para o SAMU, para encaminhar esse paciente para um hospital, né?
O que que nós temos em relação a emergências no domicílio, como a gente tinha comentado antes, ó? Eu falei para vocês do engasgo, né? Então, ó, a questão do alimento, é muito importante ver a consistência desse alimento, o tamanho, o pedaço desse alimento, a questão da queda, que ele pode bater a cabeça, ele pode ter uma convulsão por conta dessa queda, ele pode apresentar vômito, o vômito pode levar a desidratação, que leva a sonolência, e aí pode dificultar o estado geral desse idoso, né? Diarreia também pode levar à desidratação, a hipoglicemia que eu já tinha comentado, desmaio, às vezes levou ele na hora do banho, a pressão abaixou muito rapidamente porque ele estava deitado, levantou rapidamente, ele pode ter um desmaio. Nós chamamos isso de lipotímia. O que é lipotímia? É a queda brusca da pressão. Sangramento, às vezes por conta de uma queda você não percebe, daqui a pouco ele começou a sangrar. Lembra da pele fragilizada? Então, para ele ter sangramento também é muito fácil. Então, a gente precisa ficar de olho nesse idoso, né? Em todos os sentidos. Hoje em dia, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado também com as questões dos maus tratos, né? São atos omissos. Nós temos desde pessoas profissionais da nossa área, cuidador, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, às vezes até enfermeiros, maltratando o idoso quando está sob seus cuidados. Tem gente batendo em idoso, isso aí é um crime, né? Então tem que tomar cuidado, porque à medida que você escolheu ser um cuidador de idoso, um acompanhante de idoso, você tem que fazer com toda a técnica possível, com todo o carinho, com todo o amor, porque você escolheu isso. Então, o idoso ele não pediu para você cuidar dele, você que escolheu cuidar dele. Porque você fez um curso para isso, né? Então é importante. Às vezes os maus tratos vêm por parte da família também. Às vezes o período que você está lá, tá tudo bem. Quando você sai, a família vai cuidar, ela maltrata. Você chega lá no outro dia, tá lá com marcas roxas. O idoso está com medo, ele não percebe, a hora que chega alguém perto dele, ele já fica assustado. Então, a questão do abandono, isso é outra questão também importante, isso aí é um maltrato, né? Violência sexual, abuso acontece, né? Abuso financeiro, às vezes a família se apodera do pagamento de pensão ou de aposentadoria do indivíduo e não quer auxiliar com nada. Então, às vezes são situações delicadas que eu, enquanto profissional, eu tenho que tomar uma atitude, eu não posso ser conivente com isso. Eu sendo conivente, eu sou igual a quem está fazendo maltrato, né? Então é importante a gente estar atento para todas essas questões. Então você tem que se atentar bem, né? Não é uma questão de vingança, eu estou trabalhando na casa daquela pessoa e eu vou denunciar ela, não. Porque essas questões você tem que saber também de você não fazer uma denúncia falsa, né? Porque depois vai implicar em processos, né? Então, ó, se você vê realmente que está tendo algum problema, você tem que denunciar. Tem delegacia especializada da mulher e delegacias normais. Conselho do Direito da Pessoa Idosa, promotores de justiça, tem o próprio Ministério Público, porque hoje em dia nós temos o Estatuto do Idoso, que é importante a gente seguir à risca, né? E, infelizmente, se acontecer um óbito na residência, né? De repente esse idoso está em casa, aí ele faleceu. De qualquer forma, tem que chamar um serviço, o serviço do SAMU ou o serviço do resgate, porque se eles constatarem mesmo que a pessoa está em óbito, eles vão orientar. Eles vão dar uma declaração que a pessoa morreu em casa, aí os familiares precisam procurar um serviço funerário, o serviço de verificação de óbito, às vezes até o Instituto Médico Legal, né, para encaminhar esse corpo. Aí é obrigado a esperar buscarem fazer a remoção do corpo e encaminhar para o serviço de verificação de óbito ou o Instituto Médico Legal. Serviço de verificação de óbito, o SVO, é quando é causas naturais. Quando é causas violentas, por exemplo, se teve uma queda, aí já vai para o Instituto Médico Legal, porque pode ser que duvidem que alguém empurrou esse idoso. Então, acaba sendo um trauma. Então, se ele é atropelado e de repente morre em casa, também vai para o Instituto Médico Legal, porque foi um trauma. Será que a morte foi em decorrência desse trauma? Então, toda vez que são mortes por traumas, vai para o Instituto Médico Legal. Se é mortes naturais pela doença, é serviço de verificação de óbito. E óbito no hospital é que geralmente também o hospital vai dar declaração de óbito e tem que orientar a família. Alguns têm serviço funerário que auxilia nessa situação, né? Outros não. Aí tem que buscar os serviços pertinentes, né? Para depois seguir esses trâmites do velório, do enterro. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito séria, porque por conta da pandemia do coronavírus não está tendo velório, não está tendo
todo aquele ritual religioso, que dependendo da religião as pessoas seguem, né, pelo risco de contaminação. Então, está se vivendo uma era bem diferenciada também, né? Em relação à declaração de óbito, ó, a família ou responsável pela pessoa falecida, ela vai ter que levar geralmente no serviço funerário existente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Zona Leste, aqui em Itaquera, onde está situada a faculdade. Nós temos ali, perto do Hospital Valdomiro de Paula, que é o conhecido Hospital Planalto, existe um serviço de funerária ali, que ele encaminha essas situações também, ou se não, lá no Viaduto Maria Paula, que é da região central da Prefeitura de São Paulo, que também tem essas orientações em relação a sepultamento, todas essas questões, né? A questão de compra de caixão, essas questões todas, né? E assim, finalizando, pessoal, quais são as doenças mais acometidas pelos idosos, né? Ó, nós temos a pneumonia. Por que ocorre a pneumonia? Geralmente, por ficar muito deitado. Às vezes, uma posição só, ficar muito deitado. Às vezes, a alimentação, no que ele engasga, ele pode broncoaspirar e levar uma pneumonia. O RAS significa hipertensão arterial sistêmica. Isso já são doenças silenciosas que as pessoas têm a longo prazo, né? Doenças cardíacas, eu não falei para vocês que às vezes a função do coração começa a ficar diminuído, assim como o rim também, por isso que vão levando essas doenças degenerativas, né? Doenças cardiovasculares que nós chamamos. AVI significa acidente vascular encefálico isquêmico ou acidente vascular encefálico hemorrágico. O isquêmico é quando nós temos estreitamento dos vasos sanguíneos. Aí a pessoa pode ter uma paralisação, por exemplo, de um braço, dificuldade da fala, aí é isquêmico. Quando é hemorrágico, é algum vaso do cérebro que se rompe. E aí a pessoa geralmente ela acaba levando para uma convulsão, em coma, e tem um coma encefálico, que é chamado, né? Doenças de Parkinson, é aquela doença que as pessoas ficam assim tremendo, vocês observam que a pessoa tem dificuldade de pegar as coisas, né? O Alzheimer, que a gente falou mais acentuado, que é a doença mais comum do idoso, né? A desidratação, é importante também a gente verificar isso, porque muitas vezes o idoso ele fica lá num cantinho lá, colocam geralmente ele lá num cantinho isolado de todo mundo. Ninguém vai dar água para ele, ninguém vai fornecer um líquido para ele, alimentação adequada. É muito importante esse idoso se hidratar a cada 2 horas. Se oferecer de 100 a 200 ml de líquido para ele, observar se ele não tem problema renal, que de repente, se ele tiver problema renal, se ele fizer procedimentos de hemodiálise, ele não pode tomar muita água também. Às vezes, insuficiência cardíaca também tem restrição hídrica. Então, tem que observar todas essas questões, né? A diabetes também, que é muito comum no idoso, precisa oferecer água, oferecer o alimento adequado para ele, com orientação do nutricionista e do médico do paciente, né? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato que nós estamos à disposição, tá? E eu espero que vocês tenham sucesso após pegar o certificado de vocês do curso de acompanhante de idoso da Faculdade Pascoal Dantas e que tudo corra de maneira importante e com muito sucesso na vida de vocês, tá? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.